Deus, para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, para nós gravarmos este vídeo e colocarmos nas nossas páginas. Amém. Para nós, repito, é um motivo de alegria estarmos nessa segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2015, às 9h42 da manhã deste dia, para nós juntos glorificarmos Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque Ele tem sido nosso refúgio, porque Ele tem sido a nossa fortaleza. Por que podemos glorificar este Deus? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 140, no Salmo 145, se eu não me engano, nós abrimos na Bíblia, Salmo 150, a Bíblia, o salmista, ele exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Nós somos criaturas, nós não fomos criados do acaso, não. A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus. Deus nos criou, Deus nos formou no ventre materno da nossa mãe. Amém. Foi pela vontade soberana de Deus que nós viemos existir, que nós estamos nesta terra. Não foi por acaso, não foi um acaso, não foi uma explosão, não foi um acontecimento, etc. Não, foi a vontade de Deus que nós estamos aqui. A vontade soberana desse Deus. Amém. E por esse motivo, por esta razão, nós devemos glorificá-lo, nós devemos exaltá-lo. O salmista, ele exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Toda criatura. Até os animais, eles glorificam a Deus. Eles louvam a Deus. Os animais, eu falando, irracionais, esses animais que não, eles agem por instinto, eles não pensam, eles não planejam, eles agem por instinto. Eles glorificam a Deus, eles exaltam a Deus. Imagine nós que somos animais racionais, temos capacidade de pensar, capacidade de agir, capacidade de fazer, de executar, etc. Deus nos deu nós pensamos, somos seres inteligentes. Amém. Inteligentes, pessoas que creem em Deus, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que adoram a Deus, pessoas que têm sede de Deus nos quatro cantos da terra. E confiamos em quem? Em Deus da Bíblia, no Deus da Bíblia Sagrada. E o salmista, no Salmo 150, ele diz: louvai ao Senhor, louvai ao Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o, porque ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez a lua, ele fez as estrelas, ele faz o sol ele fez o sol para governar o dia. Depois ele fez a noite para governar a noite. Foi ele sozinho que fez a terra e o céu. Ele sozinho, ele não precisou de ninguém, porque ele é poderoso. Sozinho ele fez esse céu. Sozinho ele fez esse mundo, essa multidão de gente que anda para cima e para baixo. E sustenta com a sua respiração, com o seu fôlego de vida. A este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele está ausente, ele não está mais aqui na terra, ele já esteve aqui na terra. O seu Filho, Jesus Cristo, esteve há 2000 anos e 15 anos atrás, pregando o Evangelho, fazendo bem ao oprimido do diabo, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas totalmente desenganadas, pessoas que estavam totalmente precisando de socorro, de ajuda, de auxílio, de uma mão amiga, e clamavam por ele 24 horas. Hoje, o Espírito de Deus está aqui. Nós devemos clamar: Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Amém. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E as profecias de Jesus Cristo para o planeta Terra, quando Jesus esteve na Terra falando com seus apóstolos pessoalmente, e aí um dos seus apóstolos estava escrevendo tudo que saía da boca de Jesus, do coração de Jesus, num rolo sagrado chamado papiros, depois virou Bíblia, depois foi organizado em Bíblia, mas antigamente era livros e mais livros, até eles organizarem e colocar tudo dentro, chamado Bíblia. E Jesus disse, olha, surgirá falsos cristos, olha, surgirá falsos profetas, olha, eles farão sinais, inclusive enganarão até os escolhidos. Olha, vai acontecer aquilo. A iniquidade vai aumentar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, o amor de muitos vai esfriar. Muitos vão achar que eu não vou voltar mais. Muitos vão pensar que eu abandonei a terra. Muitos vão dizer, Jesus não vai mais voltar. Jesus não vai mais. A promessa da vinda dele já não existe. Porque a gente já o escutou várias vezes nada de acontecer. Jesus já vive nessa situação de muito descrédito. Apostasia, que é o abandono de Deus, abandono da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim da sua vida, esse será salvo. Louvar a Deus, temer a Deus, ter sede de Deus, da palavra de Jesus Cristo. E o salmista disse, louvai pelos seus atos poderosos. Aí me pergunto, quais são os atos de Deus na terra? Quais são as ações de Deus? Ora, Deus fez o céu, Deus fez a terra, são atos de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez os céus. O céu era sem forma e vazia, não tinha forma. A terra não tinha forma, havia só não tinha nem lua, não tinha sol, não tinha estrela, não tinha gente, não tinha água, não tinha chuva, não tinha nada. Não tinha nada na terra, ela não tinha forma. E o Espírito de Deus pairava sobre os rios. Ato de Deus. Ato de Deus. Aí Deus resolveu dar forma à terra. Imaginamos a terra sem sol. O sol foi feito para governar o dia. Vamos imaginar a terra sem sol. Uma escuridão total. Imaginamos, uma escuridão, não existia. A Bíblia diz que não existia noite nem dia. Quem inventou isso foi Deus. A separação do dia é a separação da noite. Não existia mares. Não existia mar, não existia plantação, não existia animal, não existia. O ato de Deus poderoso, um ato poderoso. Não existia Adão ainda. Deus resolveu fazer Adão. Não existia o homem. Não existia o homem, não existia a mulher. Atos poderosos de Deus. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Aconteceu que ele fez o Adão, deu ordens para o Adão. Achou Adão ali trabalhando. Ele fez Adão para quê? Para ficar só olhando? Não, para governar, para administrar aquilo que ele tinha criado. Para, diz a Bíblia, plantar, cuidar do jardim. Para quê? Ele fez a gente... A mulher ele fez para auxiliar o homem, para tirar o homem da solidão. A Bíblia diz que o homem vivia sozinho. E Deus olhou aquele estado do homem. E Deus fez o homem e ele habitou sozinho, só ele e os animais. Não havia ninguém ali. Aí Deus fez Adão dormir e tirou da costela de Adão
a mulher. E aí trouxe para Adão atos poderosos de Deus. Um ato poderoso que Deus fez foi ter tirado a costela de Adão e ter feito aquela mulher, e Adão colocou o nome dela de Eva. Porque diz a Bíblia que do varão ela foi tirada. É um ato poderoso de quem? Desse Deus maravilhoso em que nós devemos louvar. Crê que isso aconteceu. Não é uma filosofia, não é uma historinha de pra boi dormir, não. É um ato poderoso de Deus. Amém. E para este Deus nada é impossível. Saber que você, o mundo, nós somos atos poderosos de Deus. Eu sou obra-prima de Deus. Quem me fez foi o Deus da Bíblia. O mesmo Deus que criou Adão. O mesmo Deus que criou a Eva. Para quê? Para dar glória ao seu nome, para louvar o seu nome, para dizer quão grandes são as tuas maravilhas, quão grandes são as tuas grandezas. A terra toda está cheia da glória de Deus. Amém. Atos poderosos de Deus. Amém. Agradecer a Deus por um ato que Ele tem feito na nossa vida, de não ter deixado a gente sem morto. Um ato poderoso de Deus. Amém? Um ato poderoso de Deus é abençoar a gente com paz, com alegria. Quando nós estamos tristes, a gente procura um médico, procura um especialista, procura um doutor, procura um estudioso, procura um cientista, uma pessoa que estuda e não encontra uma causa. Mas a gente está orando. Aí une a ciência com a fé e Jesus vendo a nossa existência e ajuda aquele médico, ajuda a gente. Um ato para que sair daquela situação, sair daquela depressão, sair daquele caos que todo mundo passa, não é só todo mundo, rico, pobre, todas as nações, todo mundo passa por altos e baixos, declive e aclive. Para quê? Para a gente ir sendo moldado por Deus, sendo moldado, sendo treinado, sendo adestrado, sendo aperfeiçoado. Deus permite que isso aconteça. Então nós devemos glorificar a Deus. Amém? Diz a palavra de Deus que nós somos a obra-prima de Deus. Quando Ele tira esse fôlego, essa respiração, nós voltamos para a terra, da onde Ele nos tirou. Isso Ele falou para Adão. Quando Ele fala para Adão, do suor do teu rosto tu comerás. Deus criou Adão, não foi para ele dar ouvido à voz da mulher dele, não. A mulher dele foi criada para auxiliar ele, ajudar ele. Mas Deus já tinha dito para ele. Ele já estava avisado por Deus. Que ele tinha sido criado para cuidar daquele jardim, para cuidar de tudo que Deus tinha feito, dar glória a Deus, dar louvores a Deus, temer a Deus, Deus ia abençoar a terra. Ele era o sacerdote de Deus, ele era o ministro de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, foi a primeira criação de Deus, Deus amava ele estava com Deus estava com ele foi abençoado, Deus abençoou ele com uma mulher abençoada, bonita, porque a Bíblia diz que aquele que alcança uma esposa, alcança uma mulher, alcançou o quê? O favor de Deus. E Adão alcançou o favor de Deus. Ele não pediu uma esposa, não. Ele não pediu de Deus uma esposa, não. Foi o próprio Deus que viu a situação dele. Ele era um homem calado. Ele não falava, não. Mas o Deus Todo-Poderoso que criou, ele viu a situação dele. E viu que ele estava precisando de uma esposa virtuosa, sensata e temente a Deus. E aí Deus criou a mulher e deu de presente para ele. E ele foi lá com Deus e disse, essa é chamada varoa, porque do varão ela foi tomada. Adão não viu quando Deus fez a mulher. Adão não viu porque ele estava dormindo. A Bíblia diz que Adão dormiu e um sono muito grande. E aí Deus, nesse momento, Deus fez ali uma cirurgia, uma operação, tirou a costela dele e fez a mulher. E os dois tinham que andar na face da terra
com Deus no coração, na mente, na alma, dando glória a Deus, respeitando a Deus e obedecendo os mandamentos, estatutos de Deus, se desviando do mal. Coisa que não aconteceu. Eles desobedeceram a Deus, nós sabemos disso. Eu estou cansada de falar que os dois desobedeceram a Deus. Por este motivo, por esta razão, a terra foi amaldiçoada. Foi amaldiçoada por causa dos dois. O pecado entrou pelo Adão, a mulher foi enganada pela serpente. A serpente, diz a Bíblia, não é eu que foi um animal que Deus, o próprio Deus, criou. Foi o próprio Deus que criou a serpente. E ela era a mais sagaz de todos os animais que Deus tinha feito na terra. E aí o que acontece? Que é permitido por Deus, Deus vê a cena, Deus permite que ela tenha uma conversa com a mulher, etc, e engana a mulher enganada, seduzida, e aí a mulher também os dois cometem o pecado, a queda do homem, a queda da mulher, os três, aliás, são sentenciados por Deus, os três. A mulher não era para ter dor quando viesse engravidar de Adão, quando viesse ter o primeiro filho, não era, mas devido ao pecado, etc., a mulher tem dores terríveis. O homem também foi expulso do jardim do Éden, foram expulsos, dois desobedeceram, expulsos da presença de Deus, porque o pecado, a desobediência, a ordem de Deus tem uma consequência muito grande. Qual é? Ser expulso do céu. Foram expulsos do céu, digamos assim. Satanás foi expulso do céu porque Satanás pecou, desobedeceu. Também Satanás foi um ser criado para dar glória a Deus, para exaltar a Deus, para louvar a Deus. Diz a Bíblia, não é eu que ele foi um ser, Deus deu tudo para ele, era um querubim, etc, etc, etc. Ele não foi feito um diabo, não. Ele foi feito estava lá nas mansões celestiais. Diz alguns estudiosos que ele era aquele que cantava, fazia ali as canções para Deus. Deus deu todo o poder, toda a glória para ele, mas ele achou isso insuficiente. Insuficiente. Está entendendo? Insuficiente, aí Deus, ele resolveu se rebelar contra Deus. Enganou milhares de anjos, e aí a guerra começou no céu, com o anjo Gabriel. Essa guerra está escrita no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse ele é expulso, ele não prevalece com os anjos dele, que depois viraram demônio. Ele virou um demônio, ele virou um bicho, e aí ele foi jogado para a terra. E ai da terra e ai do mar, porque ele com muita raiva, com muito ódio, porque ele perdeu a batalha, ele é um derrotado, ele segue para o lago de fogo de enxofre, ele sabe disso, ele sabe, todo mundo sabe. E aí ele tenta contra Deus, tenta contra nós, e a gente tem que sempre vencer pelas armas da nossa fé, que é a Bíblia. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, não me recordo, diz, vocês vencem Satanás pelo sangue do Cordeiro. Vocês vencem ele pelo sangue, que ele não resiste o sangue de Jesus. Algo que vence Satanás é o sangue do Cordeiro. Que quando ele vê o sangue, ele respeita, até o diabo respeita, porque ele sabe que aquele sangue é a expiação da nossa iniquidade. Aquele sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo é que comprou a gente dele do inferno. Aí ele não tem mais poder sobre nós. Ele tenta. É a função dele, ele é conhecido como tentador, ele tenta, a função dele é essa. Mas a gente ora o Pai Nosso, quando estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Esse é o desejo do coração do Filho e da Filha de Deus. Seja feita a vontade de Deus, como ela é feita no céu. Lá no céu não é feita a vontade do homem. Lá no céu não é feita a vontade do pastor ou de um presidente da república, não. E nem dos anjos. É feita a vontade de Deus. E essa vontade de Deus vai ser feita também aqui na terra. Então, Pai nosso que estás nos céus. Essa foi a oração que Jesus ensinou para nós quando os discípulos de Jesus, aquela multidão, aquele povo,
queria orar, queria buscar a Deus, queria aprender as coisas de Deus, e Jesus é o mestre, Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus orientava, Jesus aconselhava, e eles ali, quero orar, e Jesus falou, olha, eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orar, vocês não ficam falando, pensando que vocês, por muito vocês falarem, vocês serão ouvidos. Não penseis dessa forma como os gentios pensam. Não, vocês entram no quarto de vocês fecham a porta do quarto de vocês dobram o joelho e vocês orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então é importante, quando a gente entra na presença de Deus, a gente perdoar as ofensas daquelas pessoas que falaram alguma palavra que nos ofendeu, que nos chateou, tá entendendo? Nós lembrarmos daquela criatura que fez algo que nos desagradou, que nos aborreceu, e nós liberarmos para ela perdão. Jesus, eu perdoo aquele fulano, eu perdoo aquele ciclano, eu perdoo aquele beltrano, perdoo ele de coração. Aí você libera o perdão. E aí, Jesus, eu peço também que tu perdoe as minhas ofensas, porque, claro que nós também, até intencionalmente, até sem intenção nenhuma de magoar alguém, de ofender alguém, etc., a gente acaba ofendendo com uma palavra ali, etc. E nós devemos, quando estamos na presença de Deus, liberar perdão e receber o perdão. Até para nós mesmos, às vezes a gente não consegue nos perdoar. Ai, meu Deus, eu faço tanta coisa que eu não consigo me perdoar. Por que eu fiz aquilo? Por que etc. A gente tem que nos perdoar também. Porque a gente tem que saber que a gente é falho. A gente está nesse tabernáculo terreno, um tabernáculo que é pecador, que é falho. Embora a gente queira fazer tudo certinho, tudo perfeitinho, embora a gente quer acertar, mas muitas das vezes a gente acaba errando. Então a gente tem que ver que a gente é uma pessoa falha, uma pessoa cheia de defeito, mas Deus nos ama, e Deus nos quer aperfeiçoar. E a gente libera perdão. Eu perdoo aquele fulano, eu quero esquecer o que ele fez. E aí Jesus ajuda-nos a perdoar. A gente nem lembra mais. Não lembra mais o que a pessoa fez, o que a pessoa falou. Esquece. Jesus faz isso. Quando a gente decide de coração perdoar. Uma traição, alguma coisa terrível, algum pecado terrível que a pessoa cometeu contra a gente. A gente tem que perdoar o fulano e pedir que Jesus enche o nosso coração daquele rancor, daquela mágoa que quer nos encher, que quer nos dominar, sabe? Que quer nos possuir, aquela coisa, aquela revolta, e fica pensando, todo tempo fica remoendo. É isso que o inimigo quer. É isso que Satanás quer, que a gente fique só lembrando, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, não consegue esquecer, não consegue. Tá entendendo? E aí fica atrapalhando Deus agir na nossa vida. Então a gente tem que, ser sincero com Jesus. Embora tenha sido grave aquela atitude, embora tenha sido gravíssimo aquele ato, um ato de condenação, um ato de juízo eterno, um ato terrível. Mas eu quero a bênção de Deus, eu quero a comunhão de Deus, eu quero a presença de Deus, eu vou liberar perdão para aquela pessoa. Perdoa. E aí Jesus nos ajuda. Amém? Jesus sonda o coração, sonda a mente, ele ajuda a gente. Vem a paz de Deus, vem a harmonia, vem a presença de Deus. A presença de Deus, a gente esquece o que aquela pessoa fez. Esquece. Amém? Isso é um ato maravilhoso de quem? Do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a paz, é amor, é a harmonia, é a santidade, é a alegria, é a felicidade. São os frutos do Espírito de Deus. É a comunhão, é a paz,
sabe, os frutos, e nós somos as árvores de Deus, nós somos os ramos, e nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. É a mansidão. Então, deixamos de lado os frutos da carne. Deixamos de lado os frutos da ira, da contenda, da desavença, da incredulidade, do medo, da ansiedade, da mentira, etc. Os frutos da soberba, da arrogância, da inveja, da murmuração, etc., etc., que são frutos da carne, nós deixamos de lado. E aí a gente quer o quê? Os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí nós damos glória a quem? A Deus. Quando isso vem a nos dominar. O domínio próprio. Dominar o espírito, dominar a alma, dominar a carne. Dominar o eu, o ego, o superego, o id, né? Isso é bênção de Deus. É Deus que faz isso na nossa vida. E a Bíblia está cheia de atos poderosos de Deus. Um ato poderoso de Deus foi Deus ter enviado Jesus Cristo a este mundo. Foi um ato poderoso de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único filho. Isso foi um ato, está registrado. Está registrado, documentado para o mundo todo que Jesus pisou nessas terras. Que Jesus veio, um ato poderoso de quem? De Deus. Louvai ao Senhor. Os anjos louvaram ao Senhor. Os pastores louvaram ao Senhor. As nações louvam a Deus. Um ato poderoso de quem? De Deus. Enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Um ato poderoso de Deus é ter nos perdoado das nossas iniquidades. Um ato maravilhoso de Deus é Ele ter concedido perdão para nós, pecadores. Um ato maravilhoso de Deus é Ele perdoar todo santo dia as nossas ofensas. Amém? E também Ele perdoa o pecado das pessoas que se arrependem. Para nós alcançarmos o perdão de Deus, nós devemos de verdade, de alma e de espírito, nos arrependermos. Reconhecermos que nós somos pecadores. Reconhecermos que nós somos pessoas que precisamos do perdão de Deus. Amém. E pela fé receber o perdão de Deus. Então, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério, a harpa. Louvai-o com adufo e flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Diz a Bíblia que tudo quanto tem fôlego. A Bíblia diz que só os mortos é que não louvam a Deus. Os que descem nas regiões do silêncio, esses tais não louvam a Deus. Mas nós que temos fôlego, espírito, nós devemos louvar ao Senhor pelos seus atos poderosos na nossa vida. Amém. Louvado seja o nome deste Deus. E a Bíblia diz no Salmo 149 que os fiéis louvam a Deus com um cântico, instrumento de música. Os fiéis a Deus são aquelas pessoas que são fiéis a Deus, fiéis ao seu Deus. Amém? O que eles fazem? Eles louvam seu Deus com cântico. Eles não matam, eles não roubam, eles não se prostituem, eles não adoram os demônios, eles não... Enfim, eles são fiéis a Deus, são fiéis à palavra de Deus. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor com cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Louve o seu nome com flauta, canta-lhe
o seu louvor com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito, esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repressões aos povos, para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferros, para fazerem nele o juízo escrito. Esta honra tê-la a todos os santos. Louvai ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome deste Deus, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, e que ressuscitou dentre os mortos para a nossa vitória. Hoje, para toda a eternidade. E nós que temos fôlego de Espírito, nós falamos o amém de Deus.